Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, estamos chegando à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de 7 lições que o Pai Nosso nos traz. Eu quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, que vai nos dizer assim: Portanto, vós oreis assim: 15 minutos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aqui nós vamos tirar 7 lições nesta oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Primeira lição: para ter uma vida abençoada é preciso santificar o nome de Deus. Veja o versículo 9. Nome simboliza o indivíduo, sua natureza, seu ser e atributos. Santificado seja o seu nome. Precisamos levar uma vida pura, de forma que o mundo veja a santidade do nosso Pai em nossa vida. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, nos deu o exemplo de pureza e dignidade. As Escrituras nos garantem que ele honrou o Pai, pois o próprio Pai que dá testemunho do seu Filho. Mateus 3, versículo 17 diz: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus olhou do céu e disse: A vida do meu filho me dá prazer. Será que a nossa vida tem dado prazer ao nosso Pai Celestial? Será que a nossa vida tem dado prazer a Deus? Temos santificado o seu nome? Deus espera que, como filhos, o honramos, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Mateus 5, versículo 16, vai nos dizer assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Assim como temos zelo pela reputação do nosso nome, e não queremos que a nossa reputação seja manchada, pois envolve a nossa pessoa, o nosso ser, o nosso caráter, e não o nosso nome de batismo. Da mesma forma, precisamos zelar pela reputação do nome de Deus. Precisamos zelar pela reputação do nome de Deus. É a nossa primeira lição que tiramos no Pai Nosso. Que devemos ter uma vida santa. Nós precisamos santificar o nome de Deus para ter uma vida abençoada. Segunda lição: viver sob o governo de Deus. Versículo 10. O termo reino é basileia, no grego, que significa soberania, poder real, domínio, governo. Quando oramos, venha a nós o teu reino, sabe
o que estamos dizendo? Estamos dizendo que aceitamos o domínio de Deus em nosso coração. Quando oramos, venha a nós o teu reino, estamos dizendo a Deus que aceitamos o domínio dele em nossos corações. Se o reino ou o domínio de Deus estiver em nossos corações, sua palavra será obedecida. Existe um outro reino administrado pelo diabo e seus demônios, e neste reino impera o ódio, a opressão, o sofrimento, doenças, miséria. É um reino de mentiras, engano, desgraças. Este é o reino administrado pelo diabo. Mas Deus, Ele quer reinar em nossas vidas. Romanos 14, versículo 7 vai nos dizer: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Leia lá, Romanos 14, versículo 7. Para Cristo reinar em seu coração é preciso aceitá-lo como Salvador, pois a partir deste momento, Deus passa a habitar em você e governar a sua vida. A partir do momento que Deus começa a reinar, você passa a desfrutar de uma vida feliz. Não estou falando de religião, mas do reino que Jesus veio implantar na terra. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu a eles dizendo, lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus ensinava ao povo sobre o reino, pois queria fazê-los participantes dele. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino divino. Eles achavam que se tratava de um reino material na terra. Mas Jesus respondeu, o reino de Deus está entre vós. Não se tratava de um reino visível, mas de um reino invisível. Se você permitir que Deus governe a sua vida, você desfrutará diariamente de todos os privilégios que este reino tem para oferecer. Então, a lição 2 que tiramos do Pai Nosso é que nós precisamos viver sob o governo de Deus. Lição 3: fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se o reino ou domínio de Deus estiver presente em nossos corações, a vontade de Deus estará sempre em primeiro lugar. Jesus disse que a vontade de Deus deve ser feita na terra como é feita no céu. Deus não quer que seus filhos façam a sua vontade por obrigação, mas por amor. Vejamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, do versículo 1 ao 3, vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista Davi recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus e também se tornou o maior adorador da Bíblia porque tinha prazer em fazer a vontade de Deus. No Salmo 40, versículo 8, ele diz: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Deus quer derramar suas bênçãos sobre todos aqueles que fazem a sua vontade.
A terceira lição que nós tiramos do Pai Nosso é que precisamos fazer a vontade de Deus. A quarta lição é que devemos reconhecer que dependemos de Deus. Nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Deus Pai o pão nosso de cada dia, estava afirmando o quanto dependemos de Deus, do seu cuidado e amor. Salmo 55, versículo 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mateus 6, versículo 31 ao 32 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Quando nos entregamos aos cuidados de Deus, reconhecendo nossa dependência dele, ele proverá tudo o que necessitamos. Então, a lição 4 que o Pai Nosso nos deixa é que devemos reconhecer que dependemos de Deus. A lição 5 é que devemos perdoar para sermos perdoados. O perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida ou para um reinício, segundo palavras de Martim Lutero. O perdão é o método pelo qual Deus opera. Há duas situações a qual devemos perdoar. Primeira, quando estamos na condição de ofensor, Mateus 5:23, dá uma lida aí. A segunda situação a qual nós devemos perdoar é quando estamos na condição de ofendido, Lucas 17, versículo 3 e 4. A grande lei do perdão é: perdoai e sereis perdoado. Em outras palavras, à medida que você solta o outro, você é solto. À medida que você prende o outro, você é preso também. E as bênçãos de Deus são retidas. Jesus ensinou que não há limites para a ação perdoadora. Olha o que diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier a ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Temos visto pessoas ressentidas e profundamente magoadas. O filho ou a filha que não consegue perdoar o pai ou a mãe e vice-versa. O marido que não consegue perdoar a esposa e vice-versa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Mateus 6, versículo 14 e 15. Então, a lição 5 que o Pai Nosso nos deixa é que devemos perdoar para sermos perdoados. E a lição 6 é que precisamos resistir à tentação. A tentação certamente virá para nos pôr à prova e testar nossa fidelidade a Deus. Jamais podemos brincar com a tentação, mas devemos orar como Jesus ensinou para não sermos levados ao poder devastador da tentação. A Bíblia nos adverte que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Ele coloca a isca para nos atrair como um pescador ou um caçador à sua presa e depois nos destrói. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós não estamos imunes à tentação, mas se estivermos em Cristo, e se a sua palavra estiver em nosso coração, triunfaremos e o nome do Senhor
Deus será glorificado. Então a lição 6 que tiramos do Pai Nosso é que precisamos resistir à tentação. E por fim, a lição 7 vai nos dizer que precisamos fugir do mal. Sabemos que o mal é orquestrado por Satanás, o nosso adversário, então temos que orar pedindo a Deus discernimento espiritual para que o mal possa ser identificado. Fuja da inveja, fuja da mentira, fuja da fofoca, fuja da prostituição, fuja do orgulho, fuja de amizades que podem te destruir e entre outras coisas. Fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vai nos dizer: abstende-vos de toda forma do mal. Se estivermos no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 nos recomenda, seremos cobertos pela sombra protetora do onipotente Deus e nenhum mal chegará à nossa vida. Esta é a lição de número 7, que o Pai Nosso nos ensina. Precisamos fugir do mal. Neste momento, diante destas lições, eu quero orar com você. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. 15 minutos com Deus volta amanhã. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.